Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês um pouco sobre como eu virei vegetariana. Bom, então eu virei vegetariana há uns 6 meses atrás, mas acho que desde sempre eu tinha umas tendências a isso, porque eu nunca fui mesmo de comer muita carne, eu não ligava muito. E além disso, se eu conhecesse uma pessoa que fosse vegetariana, eu já tinha uma simpatia a mais por ela. Eu sempre achei muito legal, mesmo não conhecendo muitos motivos e todos os porquês da pessoa ser vegetariana, eu já achava legal. Aí, teve um dia que eu assisti um vídeo de uma youtuber que foi a Bianca Campos, e até hoje eu gosto muito dos vídeos dela, eu sou apaixonada pelo canal dela. E aí ela gravou esse vídeo contando sobre como e por que ela tinha virado vegetariana. E foi aí que eu comecei a entender mais sobre esse assunto, e isso me chamou muita atenção, porque eu pude ter uma visão de um jeito que eu nunca tinha tido antes, graças ao vídeo dela. E aí eu comecei a pesquisar mais coisas sobre isso para poder entender. Inclusive eu vou deixar o vídeo dela aqui e várias outras coisas que eu encontrei na internet na época que eu decidi virar vegetariana. E aí, gente, eu assisti alguns vídeos de matança de animais, sabe, do abate, que eu fiquei muito assustada, eu fiquei muito triste, eu chorei vendo os vídeos. E, tipo, isso foi a principal coisa que me fez virar vegetariana. Porque, sério, depois que eu vi esses vídeos, eu não conseguia mais comer da mesma forma, comer carne, óbvio. Sério, eu não conseguia mais pensar no gosto direito, porque é muito cruel o que eles fazem com os animais antes deles morrerem. Eu sei que tem alguns lugares que tem abate mais consciente, só que sei lá, eu prefiro não comer, porque, sério, depois das imagens que eu vi, brotou uma coisa aqui dentro que eu não sinto mais vontade nenhuma. Tanto que teve um dia, depois que eu já tinha virado vegetariana, porque assim, quando a gente decide fazer isso, não tem como você parar de comer carne do nada, sabe, virar do dia pra noite, porque o seu organismo vai estranhar. Então eu li na internet que era bom você parar de comer carne vermelha primeiro, depois frango e depois peixe. Peixe eu ainda como e daqui a pouco eu vou explicar porquê. Mas, então, bem no começo eu ainda tava comendo frango. E aí, eu já tinha contado pros meus pais e tal. E minha mãe tinha feito frango pra mim e tinha deixado na panela pra quando eu chegasse da escola. Aí, a hora que eu fui almoçar, eu abri a panela e vi aquele único pedaço de frango grelhado. E eu fiquei muito triste, que eu quase chorei, gente. Eu não sei, porque me deu uma sensação assim muito estranha que eu não sei explicar. Mas eu fiquei muito triste em comer aquele frango e eu comi, porque eu tinha que comer, né? Como eu falei, não pode parar de uma vez. Aí eu comi, mas sério, eu fiquei muito triste, nem sei por que direito, mas foi uma sensação muito estranha. Então, tipo, isso foi algo que veio de dentro, sabe? Plantou algo aqui dentro que foi sensacional. Eu também vou deixar aqui embaixo o link de algum desses vídeos aí, pra caso alguém quiser ver. E esse é o principal motivo pelo qual me fez virar vegetariana mesmo, foi ver essa crueldade, porque, assim, na verdade nem é só pro abate pra virar carne, né, virar alimento pra gente comer que os animais sofrem. As galinhas, por exemplo, elas sofrem muito na produção de ovos. Tem muitos lugares que deixam as galinhas expostas à luz por muito mais tempo do que elas aguentam para que elas produzam mais. É alguma coisa assim, gente. Eu não sei muito bem porque faz tempo que eu vi isso, então eu não lembro direito, mas é algo do tipo. Muitas vacas também para produção de leite, elas sofrem muito. Então, é muito em geral, sabe? Não é só para produzir carne. Mas, por enquanto, eu só sou vegetariana, eu não tenho vontade de virar vegana agora, mas talvez um dia pode ser que eu vire. Então, assim, foi por isso, sabe? Porque os animais, tanto que teve uma vez que eu tava na fazenda com as minhas amigas, e inclusive tem vlog dessa viagem, e eu tava filmando, conversando com elas, eu só não tenho certeza se eu coloquei esse pedacinho no vídeo, porque tinha muita coisa e o vídeo já ficou grande, e se eu colocasse tudo ia ficar muito maior. Mas eu não tenho certeza se esse pedacinho eu coloquei. Mas eu sei que eu gravei porque eu lembro de ter visto o vídeo.
E inclusive a gente tava falando sobre isso, né? Porque lá na fazenda eles mataram alguns animais pra comer. E aí eu sou vegetariana e tal, eles sabiam. Daí eu fiquei tipo, ah, mas tudo bem os animais daqui morrerem, porque pelo menos eles viveram antes de morrer. Daí a Letícia ficou tipo, mas como assim? Todo mundo tem que viver antes de morrer. Daí eu fiquei, mas no abate o que os animais têm não pode nem ser considerado vida. Porque, tipo, eles são extremamente estressados. Eles vivem cada segundo da sua vida com medo, porque eles sabem que eles vão morrer. Eles são tratados com muita crueldade. Então, tipo, isso não é considerado uma vida. Oi, meu Pete. Você quer vir aqui? E é por isso também que eu ainda como peixe, porque, sei lá, eu não sei direito como é que funciona com os peixes, eu não sei se tem alguns lugares que criam peixe só pra vender carne de peixe. Se um dia eu souber disso, acho que, ou ver algum vídeo do tipo, eu acho que eu também não vou mais conseguir comer peixe. Porque assim, a carne comigo não foi tipo, vou parar. É óbvio que foi uma escolha, vou parar de comer carne. Mas é tipo, eu deixei de conseguir comer, sabe? Eu não sinto mais vontade. E com os peixes, geralmente é pela pesca em alto mar, né? Então os peixes estavam no seu ambiente natural, vivendo suas vidas naturalmente. Então tudo bem. Então peixes e frutos do mar eu ainda como. E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, assim, pelo meu ponto de vista, óbvio, é que assim, eu sou vegetariana por opção, sabe? É porque eu quero. Então, se um dia eu quiser comer carne, eu posso comer carne, sabe? Eu não sou obrigada a não comer. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes nem é por maldade, porque eu consigo perceber isso no meu pai e na minha irmã. Hoje em dia nem tanto, mas no começo eu percebia mais. Que tipo assim, às vezes, sei lá, tinha algum presunto na mesa e meu pai falava, come filha, isso você pode comer. Eu ficava tipo, mas pai, eu posso comer o que eu quiser, eu só não quero, é diferente. E às vezes a minha irmã, que nem no começo eu lembro que eu já tinha parado de comer tudo, já tinha parado de comer carne, frango, mas tinha um patê na geladeira, eu acho que era patê de presunto, sei lá. Eu só sei que eu passei no pão e comi. E a minha irmã viu eu comendo, daí ela falou, você não pode comer isso é carne. Aí eu fiquei, mas eu sei que isso é carne, só que eu quero comer, então eu vou comer. E, por exemplo, teve uma vez, um tempinho depois já, acho que uns 2, 3 meses que eu tinha virado vegetariana, foi eu e minhas amigas pra casa de uma amiga. Então, tipo, nós 3 fomos pra casa dessa. E uma dessas tinha falado que a mãe dessa fazia uma lasanha muito gostosa. E aí essa daqui chamou a gente pra ir na casa dela comer lasanha. Só que, tipo, a lasanha tinha carne moída e mesmo assim eu comi. E teve uma outra vez, nessa viagem que eu fui pra fazenda que eu falei quase agora, também teve um dia que eles fizeram lasanha, só que dessa vez com presunto. E mesmo assim eu comi, porque eu não ia tirar o presunto pra jogar fora, porque não faz nenhum sentido eu jogar fora. É melhor eu comer do que jogar. Então não é nada assim muito rígido. E mesmo eu comendo, acho que foram só essas 2, 3 vezes, sei lá, algumas vezes só que eu comi depois que eu decidi virar vegetariana. Pouquíssimas vezes, porque realmente não tenho vontade. E nem por isso eu sou menos vegetariana. Nem porque eu como peixe, por exemplo, quer dizer que eu sou menos vegetariana do que as pessoas que comem. Teve uma vez até que falaram pra mim, tipo, então você não é vegetariana, você só deixou de comer alguns tipos de carne. E eu fiquei, não, eu sou vegetariana, só que eu tenho liberdade pra comer o que eu quiser. Bom, aí lá no início de quando eu virei vegetariana, como eu falei, eu pesquisei várias coisas e tal. E no dia seguinte, quando eu voltei da escola, eu já contei pros meus pais, porque, tipo, assim que eu comecei a pesquisar essas coisas, eu falei, meu Deus, eu quero virar vegetariana, eu preciso, sabe? Aí eu contei pros meus pais no dia seguinte, eu contei pra minha mãe primeiro, e eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu quero virar vegetariana. Daí ela ficou tipo, mas isso é bom, né? então, eu achei muito legal, porque ela nem sabia ainda os meus motivos. E mesmo assim, de cara, ela já me apoiou. Então, eu fiquei muito feliz
Com o meu pai, ele já não apoiou tão de cara assim. No começo ele ficou tipo, pra quê? Para de graça, você não vai virar coisa nenhuma, não tem necessidade. mas aí depois eu fui convencendo ele, eu fui falando por que eu queria. Aí eu até chamei minha mãe pra me ajudar, porque eu falei, mãe, me ajuda aqui, convencer o pai. Aí depois ele entendeu e aí hoje em dia os dois me apoiam. E o meu pai também, ele queria ter certeza que eu sabia bem o que eu estava fazendo, tanto que ele pesquisou algumas coisas na internet e fez eu ler, mostrava tanto os prós e contras. E teve uma coisa que ele mandou eu ler que eu achei muito legal, que foi um artigo da Super Interessante, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo, que mostra os dois lados da coisa. E mostra assim, de uma forma. É um artigo bem completo e é bem legal. Mostra, tipo, tanto no nosso passado histórico, tipo, dos nossos ancestrais que começaram a comer carne, que se desenvolveram melhor, ficaram mais inteligentes e etc. Eu vou deixar isso daqui também aqui embaixo para vocês lerem. É muito legal. Então, gente, além desse motivo que eu falei pra vocês do abaixo dos animais, existem muitos outros motivos, assim, que contribuem para o fato de eu ter me tornado vegetariana. Eu não vou ficar citando todos, porque o principal pra mim é esse mesmo. Acho que só ele já fez eu virar vegetariana. Mas tem muitos outros, por exemplo, na criação de gado, gasta-se muitos litros de água. Então, quanto mais as pessoas param de comer carne, mais água elas estão economizando, mais árvores elas estão salvando, digamos assim, porque muitas árvores são cortadas também para fazer pasto. Então, tem muitos outros motivos. Eu não sei se isso importa muito, se vocês têm curiosidade de saber disso, mas hoje em dia eu tô com 16 anos, eu vou fazer 17 mês que vem, a gente tá em abril. E eu não tenho certeza do mês que eu decidi fazer isso, mas foi lá pelo meio do ano. Eu acho que foi agosto, deixa eu contar, agosto, setembro. Nossa, gente, fazem uns 8 meses já. E eu sempre fui meio doida, assim, com essas ideias. Não que ser vegetariano seja algo doido, é algo muito legal. Ah, e outra coisa, gente. Eu sou vegetariana, mas eu tenho muita consciência de que não é porque eu sou que os outros têm que virar. Tanto que, quando eu fui contar pro meu pai, ele ficou tipo, mas eu não quero parar de comer carne. Aí eu fiquei, mas pai, sou eu que vou virar, não é você pode comer carne. Ele demorou um pouquinho pra entender, ele ficava... Mas a gente não tá preparado pra ter uma vegetariana na família. Mas depois ele entendeu, então se os seus pais, sei lá... não aceitarem de comer, é só vocês explicarem, dar os motivos, falar que vocês têm certeza de que é isso que vocês querem. E eu acho que às vezes os pais ficam muito preocupados com relação à proteína, né? Porque você vai deixar de comer carne, mas é bem fácil repor, tanto que depois que eu virei vegetariana eu não senti nenhuma diferença no meu organismo, eu não me senti mais fraca. Tem gente que falou que depois que virou vegetariana se sentiu mais leve. Eu não senti isso, eu me senti totalmente normal. E dá pra você substituir a proteína de várias formas, mas o que eu como mais é soja, berinjela e, tipo, coisas que nem grão de bico. É só você comer bastante verdura, bastante vegetais, frutas, sabe? De variados, tipo... Porque a gente só não come carne. Vegetariano não come só alface, come de tudo, menos carne. Pra mim, na verdade, é um pouquinho mais fácil porque eu como peixe também, né? E peixe tem proteína. Peixe é muito saudável, inclusive. Mas eu não como sempre. Eu como só de vez em quando. Por exemplo, quando tem algum churrasco. Então eu como peixe só de vez em quando. Na praia eu também como bastante peixe, mas é só de vez em quando mesmo. Então você consegue, sim, repor as suas proteínas de outras formas. Na internet tem várias receitas, é só dar uma procurada que você acha bastante coisa diferente que você pode comer. Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que eu já contei bastante coisa que eu queria falar sobre. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês nos próximos. Beijo e tchau!